Boa noite a todos. A gente, é com muita alegria que a gente está aqui hoje mais uma vez, e a gente agradece a oportunidade do trabalho, né? E o tema de hoje, gente, é uma coisa que eu acho que é muito importante. Toda vez que nos propõem a vir a esse trabalho, fica aquela, o que eu devo falar, qual é o motivo? Não, o tema é livre. Então, de alguma forma, a gente que está aqui com a função de divulgar, né, a doutrina espírita, a gente tem que pensar na necessidade, o que trouxe cada um aqui hoje nessa casa espírita. E todos nós estamos aqui por conta de um objetivo, como a Carol falou. A gente até brinca, isso daí até uma questão recorrente na doutrina espírita, que a gente fala que 90% vem pela dor, 10% vem pelo amor, né? Então, e depois acaba ficando. Então, o tema de hoje é o homem no mundo, né? E esse tema, ele está lá no capítulo 17 do Evangelho, que é o Sede Perfeitos. Esse capítulo, ele é bem interessante, porque ele trata exatamente, aliás, o Evangelho, gente, eu vi que tem bastante gente vindo aqui pela primeira vez, duvido que seja pela primeira vez na doutrina espírita, né? Mas que esteja aqui na casa, e é uma coisa que, assim, se a gente fosse perfeito, vamos combinar que a gente não estava aqui, né? Então, por quê? Porque todos nós temos as nossas características, nós somos um mosaico. Nós já tivemos muitas existências. Há 2025 anos atrás, nós estávamos aqui. Ou pelo menos nas imediações, porque a gente diz que para cada encarnado são 5 desencarnados. Tá? Mais ou menos, é uma média, tá, gente? Não dá para a gente ficar contando assim não, mas é mais ou menos assim. Porque todos nós estamos comprometidos com essa psicosfera do planeta Terra, com a mudança, com a melhora do planeta. Então imaginem nós, há 2025 anos atrás, quando Cristo estava entre nós. Há 2025 anos atrás, ele nem havia começado a sua fase de pregação. Ele ainda estava lá na carpintaria, estava lá na Galileia, não é isso? E aí, e onde estávamos nós? Todos nós dentro das nossas questões pessoais, daquele momento onde ainda nem se havia apresentado a segunda revelação. Primeiro Moisés com o Deus Uno, depois Jesus com o amor, e terceiro, o Espiritismo, que vem exatamente decifrar as parábolas e a forma como Jesus tinha que falar naquela época, porque se a gente é meio bravinho hoje, só um pouquinho de braveza, imagina a gente 2025 anos atrás. Ninguém melhor do que nós para conhecermos as nossas imperfeições. Ninguém melhor do que nós para saber das nossas limitações e de onde precisamos melhorar. Então, né, aquela coisa da gente ficar achando que, puxa, eu ainda tenho muito a melhorar, temos. Porém, a gente também precisa celebrar as nossas vitórias. E quando a gente fala do homem no mundo, do caráter das perfeições, eu acho super importante. Quando a gente tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que nós tivermos, gente, abra o Evangelho. Quando vocês vão reparar isso, acho que isso muitas vezes já deve ter acontecido com vocês, você tem a oportunidade, você não sabe, você está naquela angústia, você precisa de uma resposta. Quando você abre, o teu nome está escrito em cima da folha assim, né? Então está lá, João, Maria, Silvia, Carol, Rui. E aí você tem todo o desdobramento da lição que você vai encontrar a resposta. Ah, Silvia, mas poxa, às vezes eu estou lá no trabalho, às vezes eu estou no meio da rua, às vezes eu estou num local, não estou com o Evangelho, não tenho Evangelho perto de mim, o que eu faço? Duas perguntas. A primeira, se Jesus estivesse aqui, no meu lugar, o que ele faria? Pronto. Aí se você, né? Ah, tá bom, mas eu não consigo imaginar o que Jesus faria agora. Então qual é a pergunta? Jesus aprovaria essa atitude que eu estou tomando?
O que eu vou falar agora, Jesus ouviria e falar: poxa, bacana, gostei do que você está dizendo. Então, essa já é uma linha. Então, quando você vai lá no capítulo 17, você tem lá, o capítulo 17 é o sede perfeitos. Quais são os itens que você tem no Evangelho? Lembrando sempre que o Evangelho é a terceira obra da codificação. Na primeira nós temos o livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos você tem o Pentateuco, tá? Então todo o Pentateuco ele está descrito aqui. Quando você vai lá na parte primeira, você tem a Gênese. Na parte segunda, você tem, é sempre assim, a gente nunca consegue. Na parte segunda você tem o livro dos médiuns. Na parte, por quê? A Gênese, a parte primeira do livro dos Espíritos, é exatamente para a gente entender toda essa relação, e ele precisava provar naquela época a existência do mundo extrafísico, do mundo espiritual, a relação que a gente tem que manter com esse mundo, até porque o falar com os mortos, né, foi proibido pela igreja. Então, uma das primeiras coisas, porque era super comum na antiguidade, na Grécia você tinha os oráculos, no Egito você também tinha a forma de você se comunicar. Aí a partir da implantação do cristianismo, então, e depois do estabelecimento da igreja, temendo exatamente uma ruptura, eles proíbem a comunicação com os mortos. Ninguém mais tinha, somente quem era do clero é que tinha essa possibilidade de comunicação, tá? Então, e aí por que a Gênesis é a primeira parte? Porque a parte da ciência, o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina formada de ciência. Primeira parte do livro dos Espíritos, segunda parte do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, que é essa, ensinando essa relação que você vai ter com esse mundo, como é que você faz para falar, quem são esses espíritos, e depois você tem também uma parte da filosofia, que é a segunda perna, né? E a terceira perna, que é a parte terceira que está aqui, é a parte das leis morais, que é a parte do Evangelho, e aí sim a parte religiosa baseada no Novo Testamento, com toda a base de Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso modelo e o nosso guia, tá? Modelo por quê? Porque nós precisamos, se a gente tiver alguma dúvida, o que é um modelo? É aquilo que você vai se espelhar, aquilo que você vai se basear. E o que é o guia? É aquele que vai dar a direção, Então, caramba, e agora? O que eu faço? O que Jesus faria? Será que ele aprova? Pronto. Então, você já tem o primeiro passo. E a parte quarta é o céu e o inferno. Então, veja bem, aqui no primeiro livro nosso dessa codificação, e foi feito dessa forma muito didático. Como a gente sempre fala, a gente sempre retoma, Kardec não foi só um codificador. Kardec era um pedagogo, ele era discípulo de Pestalozzi, e ele estabelece um método científico para você ter a doutrina compilada. Ele não chegou a falar, não sei de onde que eu vou fazer. Não, ele sabia exatamente onde estava seguindo, certo? E aí, o que você tem? Você tem esse livro dos Espíritos, que te dá esse apanhado geral. Depois, o segundo livro, o livro dos médiuns, que vai te mostrar essa relação. Quem são os espíritos? Gente, nós somos isso? Eu sou a Maria Silvia Rubio? Eu estou de passagem. Maria Silvia Rubio daqui a pouco vai embora. Todos nós estamos de passagem. Um dia o meu marido fala, não fala essas coisas que o pessoal vai ficar sem. Gente, eu tenho uma triste notícia. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas quem morre? É a matéria, não somos nós, porque a gente não é aquele CPF, nós não somos isso, nós somos muito mais do que isso. Hoje a gente entra, e o que a gente está tendo como pandemia hoje? Você tem uma pandemia de depressão, você tem uma pandemia de suicídio, isso muito reforçado
pandemia da Covid, onde a gente ficou isolado, aquelas coisas todas. E o que a gente vem buscar nesses encontros? Uma palavra amiga. E quando você chega lá no Sede Perfeitos, e aí eu convido aí a lição de casa, eu não vou contar para vocês vão ler lá o capítulo 17, você tem os caracteres da perfeição. O que é um homem de bem? O que é um homem de bem? Os bons espíritas, que aí eu nem conto para vocês, né? Vamos passar essa parte. Parábola do semeador, que é o semeador saiu a semear, teve uma semente que cai nas pedras, a outra no espinheiro, a outra não sei onde, a outra lá na terra fértil. Quem é que vai produzir? Quem é que vai realmente dar os frutos que a gente quer? Aí vem a virtude, os superiores e os inferiores e o homem no mundo. Quem são os homens no mundo? Muito prazer, somos todos nós. Todos nós que estamos aqui, mais aquela turminha que está em volta da gente. Ou seja, mais aqueles outros tantos espíritos que estão comprometidos conosco. Invariavelmente, para você reencarnar, você precisa de um pai, de uma mãe reencarnados. E de um espírito amigo que vai estar com você durante toda a sua trajetória terrena. Sabe por quê? Porque lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, o que a gente vai ter lá? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos? O que somos? São essas questões que nós precisamos responder. E o que ele vai dizer, o que os espíritos respondem a essa questão? Ele fala, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E depois vocês continuem a leitura da questão 132, que aí a gente vai ter todo esse desenrolar. Gente, como eu falei, se fôssemos perfeitos, neste plano, neste momento, nesta sala, a gente não estaria mais. A gente já estaria galgando outros passos. Se nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo? É de sermos melhores. Sabe? Ser alegre, gente. Por que para falar de assuntos absurdamente sérios, hoje, aqui a gente pode estar consolando muitas pessoas. Ou a gente pode estar encaminhando para um outro lado. Nesse momento que a gente tem esse encaminhar, por que você tem que falar? E para ser sério, você precisa fechar o rosto e colocar um outro tom de voz, que seja um tom de voz que dê a questão da seriedade, da questão de Jesus, que a gente... Quando isso? Onde falou que Jesus era sério desse jeito? Se Jesus fosse bravo, ele não mataria a criancinha. Ele não ia deixar que as crianças chegassem perto. Ser sério e ser responsável e ter compromisso com a verdade é ser alegre, é ser feliz. Para nós estarmos neste momento do mundo, vamos espalhar a paz. Vocês já viram como é que está? As pessoas parecem que estão dentro de um barril de pólvora, né? Que a qualquer momento faz pum. Gente, sejamos nós a palavra amiga. Sejamos nós a escuta ativa. Não aquela escuta que você cata ali o celular e fala, vai falando aí que eu estou ouvindo, tá? E nem olha para o rosto da pessoa. Não. Seja você aquela pessoa que quando alguém vem contar alguma coisa, vem falar alguma coisa, você realmente empresta o seu ouvido, e mais do que isso, você não vai lá, está preocupado com a resposta. Porque muitas vezes a pessoa vem contar um problema, Silvia, mas eu estou tão chateada, eu descobri que estou com uma doença, aí você fica, é verdade, você sabe que eu também vou fazer um exame, meu Deus do céu, pronto, estou eu lá falando do meu problema, que a pessoa veio trazer um outro maior. Muitas vezes as pessoas chegam até a gente
elas não querem resposta, elas querem ser ouvidas. E ser ouvidas não desta forma, olhando para o celular, falando, pode falar que eu estou ouvindo, tá? Gente, isso me dá raiva que eu nem conto para vocês. Por que isso? Porque demonstra que você não está preocupado com o que ela está falando. Não, mas eu estou sim, estou te ouvindo. Não é ouvir com o ouvido, é ouvir com o coração. É da forma como você gostaria de ser recebido. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente entender dentro dessas nossas fragilidades e dentro desses problemas, hoje no mundo, as pessoas erram mais e muito mais por fragilidade do que por maldade. Claro que tem gente ruim, né? A gente nem precisa falar e tudo mais, mas muitas vezes é por conta daquela repetição metódica de comportamento. Chega alguém para você e num tom de voz onde vai para o teu desafio. Na hora que você é atacado, principalmente verbalmente, se você cala, você não deixa que o outro, você não alimenta aquele turbilhão. Você não faz isso, você rompe com a barreira. A pessoa chega para você, como assim? Você viu o que você fez? Aí você, o quê? Eu fiz o quê? E pronto, começou o bate-boca. Não, mas e aí? Ele vai falar e eu vou deixar? Vai. Porque a única maneira de você quebrar a corrente de ódio é você amando. É você perdoando. Nossa, mas falou coisas horrorosas de mim. É verdade? Não. Então por que você vai se incomodar? Ah, é verdade. Ah, então tá. Mas aí adianta você bater boca na mesma situação? Essa é a nossa situação do homem no mundo. Está aqui, no nosso evangelho. Sabe? A gente quando é desafiado de alguma forma, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo não permite. Vem alguém aqui de repente falar mais alto que eu, como assim? É meu, seja no trabalho, seja na rua, quando trânsito, né? Eu achei muito engraçado com o Haroldo, ele falou, a gente duas pessoas, né? É uma aqui na casa espírita e outra atrás do volante, né? Gente, o que nós precisamos fazer? Efetivamente chegar, xingar, buzinar, fazer coisa? Não. Nós precisamos quebrar essa situação. Aí é um problema, porque nós estamos acostumados com o comportamento de revide. Achei engraçadíssima uma palestra que eu vi do Haroldo, que ele estava levando o filho para a escola, e o filho já devia ter uns 10 anos mais ou menos, e ele foi fechado, né? E lá em Belo Horizonte e tal, não sei o quê, e aí ele falou que ele, quando botou a mão assim para começar a baixar o vidro, o filho dele perguntou, pai, o que você vai fazer? Você vai xingar? Aí ele falou, Aí ele falou, e se for uma pessoa que ouve tuas palestras? Não é? Mas aí a gente volta para aquela situação. Então, às vezes é a fragilidade, não é a maldade. E é isso que a gente precisa entender. Quantas vezes nós estamos agindo só pelo impulso, só repetindo o comportamento? Quando a gente pisa a primeira vez na casa espírita, a primeira coisa que a gente ouve é que a gente precisa fazer reforma íntima. Ah, mas é que a gente não sabe por onde começar. Vamos lá, gente. A gente sabe, se a gente procurar direitinho, a gente acha por onde começar. E uma coisa que é muito importante é essa situação da alegria de viver. Nós não podemos perder de vista essa situação da alegria. Adianta a gente viver, lembra daquela, quem é jovem aí, um monte de gente jovem não vai lembrar, mas uma turminha aqui, né, com o nosso cabelinho, do ó dia, ó vida, ó azar, lembra do hard, né, daquele desenho infantil? Para a turma nova, a gente vai fazer uma tradução rápida, que era uma hiena, e a hiena, qual é a característica? É o riso, não é isso? O hard era exatamente o contrário, o hard ele ficava o tempo inteiro
ele andava, até a postura dele, né? Era tudo que falava, olha, amanhã vai fazer um sol maravilhoso, vai dar praia. Ó dia, ó vida, ó azar, eu vou me queimar, eu vou na praia e não vou conseguir. Era assim. Então, nós não viemos nesta vida para isso. O nosso planeta passa por transformações. Nós estamos de novo numa grande mudança. E nós optamos por estar aqui. Neste momento desta grande mudança. Se vocês não leram o livro Exilados da Capela, do Edgar Armond, a gente recomenda, que foi um momento onde, na constelação de Cocheiro, o planeta Capela estava passando por uma transformação, uma mudança de nível de planeta, também vai de provas e expiações para um mundo de regeneração, enfim. E os espíritos que não estavam comprometendo essa evolução foram exilados. Então, na Terra, nós recebemos, logo saindo da pré-história, os egípcios foram um desses exilados, né? Que fizeram que ajudaram a evolução do nosso planeta. Existem capelinos ainda hoje, em 2025, que não vão para um mundo de regeneração que a Terra está se transformando. Por quê? Porque ainda não conseguiram domar o seu orgulho, o seu egoísmo. Sabe, principalmente quem tem a questão do poder. É tão forte, é uma das maiores provas. Então, nós que nos comprometemos, estar aqui, hoje, nesse momento, lá no capítulo, né, no item 10 do capítulo O Homem no Mundo, ele vai falar uma série de coisas e ele diz o seguinte: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com os espíritos, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não ainda, mais uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daquele que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Isso foi escrito em 1863 por um espírito protetor. E para a gente ir encerrando a nossa conversa, o nosso encontro de hoje, eu convido a todos para a gente fazer exatamente essa análise do nosso propósito. Sabe, às vezes é uma coisa tão pequena que a gente pode fazer para o outro que muda toda a ambiência. O que hoje está nos abalando tanto? O que hoje nos machuca de tantas questões, por tantas questões? Sabe, aqui nas frases que passavam, uma delas é assim, os que já nos antecederam na jornada, eles já foram. Então, vamos lembrar deles com alegria. Sabe? Então, Silvia, poxa, eu perdi um filho. Eu nem imagino a dor de quem seja realmente essa questão, né? Você traz um espírito para essa vida e ele parte antes de você, para a vida verdadeira, que vamos todos nós. Realmente deve ser absurdamente doloroso. Um companheiro, uma companheira, às vezes até o animalzinho de estimação, as pessoas se apegam, e é verdade, gente, é muito, muito forte. Agora a gente tem que lembrar dessa situação. E vamos fazer essa análise com alegria, gente. Sabe? Vamos deixar de lado o síndrome lá do hard. Vamos lembrar de Jesus sorrindo, dizendo: eu estou aqui, vem. Sabe? Nós vamos embora. E o que nós vamos deixar neste mundo? Vamos espalhar o que nós temos de bem, de melhor, que é o nosso amor. O que nós pegamos com a mão, fica. O que nós introjetamos, o bem que nós espalhamos, vai conosco. Sabe? Vamos ser mais leves,
Vamos agradecer. Às vezes a gente passa pela rua, a pessoa cruza o olhar, não tenho dúvida, mas nunca vi na vida. E daí? Boa tarde, bom dia. O que custa isso? Às vezes você entra numa farmácia, você vai comprar alguma coisa, sabe? A pessoa está lá, invariavelmente quem atende público está absurdamente estressado, porque as pessoas dificilmente elogiam, elas vão lá para reclamar. Elogia, se for mulher, elogia a unha, elogia o cabelo, dê uma atenção, agradece com um sorriso, acolhe aquela pessoa, você muda a ambiência. E é isso que nós precisamos, gente. Somos mensageiros da paz de Jesus. Todos nós nos comprometemos em estar aqui neste momento do planeta. Vai mudar para a regeneração? Vai. Quem vai para esse mundo de regeneração? Exatamente quem conseguir vencer a si mesmo. Não é vencer nenhuma meta lá né, que a gente estabelece. Somos nós. Porque não tem tribunal do outro lado, o tribunal é a nossa consciência. Somos nós que vamos nos julgar depois disso. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que a gente possa ir e espalhar alegria e paz por onde nós passarmos. Tá bom? Assim seja. Obrigada.